Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D e esse é o Enfermagem Clássica. Nessa videoaula nós estaremos estudando assistência de enfermagem em oxigenoterapia. Então, sem perder tempo, já se inscreve aí no nosso canal, ajude a família a crescer e vamos nessa! No, I'm not a writer. Okay. Meus queridos, vamos começar dando aquela breve introdução. Nessa aula nós iremos abordar os princípios básicos acerca da oxigenoterapia. E esses princípios, toda a equipe de enfermagem, a equipe multidisciplinar em si, ela tem que saber, ela tem que conhecer. Vamos relembrar uma coisa, esse ar ambiente aqui, que nós estamos respirando, a concentração dele é 21%. Anota aí, eu e você, neste exato momento, nós estamos respirando por pressão negativa. Agora, muito pelo contrário, um paciente com um quadro patológico agudo ou crônico, que precise de um suporte ventilatório, que precise da oxigenoterapia em si, ele irá respirar por pressão positiva. Beleza, então olha só. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma concentração maior que 21%, superior à concentração encontrada na nossa atmosfera ambiental. E qual é a finalidade dessa oxigenoterapia? Corrigir ou atenuar uma deficiência de oxigênio ou uma hipóxia, né? E como a gente diz, indicado aí tanto para situações clínicas agudas, como também crônicas. E isso vai depender tanto do quadro patológico do paciente, como também da indicação médica. Seguindo aqui, e entre os objetivos da oxigenoterapia, né, além do aumento da tolerância ao exercício, que por si vai gerar uma maior sobrevida ao paciente, diminuição ali do tempo de hospitalização, isso vai o quê? Aumentar a rotação de leitos, diminuição da dispneia do paciente, né, dificuldade respiratória, diminuição aí da pressão da artéria pulmonar, a depender da gravidade do quadro, e melhora no desempenho psicomotor, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. Vamos agora falar de alguns quadros clínicos que necessitam de intervenções de uma possível oxigenoterapia, indicações. Entre elas nós temos aqui a parada cardiorrespiratória, paciente que teve ali uma apneia e precisa de um suporte ventilatório para auxiliar na complacência pulmonar e na demanda e na oferta de oxigênio, favorecendo sim a troca gasosa. Paciente vítima de infarto agudo do miocárdio, nesse caso, a oxigenoterapia ela vai reduzir a pós-carga cardíaca, favorecendo assim melhor a contração do miocárdio. Em casos também de intoxicação por gás, como por exemplo o monóxido de carbono, esse gás ele é produzido tanto por fontes naturais, como também por fontes produzidas pelo próprio homem. Nós podemos encontrar esse monóxido de carbono em grandes concentrações, como por exemplo em casos de incêndios, ou nos gases que são exalados pelos automóveis, ou pelas indústrias siderúrgicas. Dentro de casa também a gente pode encontrar esse gás, como por exemplo nos fornos, nos fogões de lenha, e esse gás entra no nosso organismo por meio da inalação. Chega na corrente sanguínea, ele se liga à hemoglobina, diminui a oferta de oxigênio, porque quem carrega oxigênio é a hemoglobina, e a pessoa pode, evoluir para uma hipóxia tecidual, diminuir a oxigenação do coração, levar a um infarto do miocárdio. Pessoas susceptíveis a inalar esse gás, recém-nascidos, crianças pequenas, idosos, pessoas com doenças crônicas do coração, pessoas com problemas respiratórios, anemia, pessoas tabagistas, então nem se fala, formam aí um grupo de risco na inalação desse gás. Indicação também em casos de traumas, trauma crânioencefálico, traumas abdominais, fratura exposta, entre outros exemplos. Em casos também de angina instável, que é uma das piores,
você está em repouso. E, por exemplo, só de você respirar um pouquinho mais profundo, você já sente uma dor intensa, uma dor precordial aguda. Angina instável é uma das piores. Em casos também de recuperação pós-anestésica, né? O paciente ali acabou de passar por um procedimento cirúrgico e está se recuperando na sala de recuperação pós-anestésica, então ele necessita de um suporte ventilatório. Mas não é uma indicação de rotina, não é algo assim institucional. Isso depende da indicação médica, em casos mais graves, para auxiliar na ventilação pulmonar. Casos também de insuficiência respiratória aguda ou crônica, muito indicado aqui, né? Em casos de asma crônica, bronquite crônica, em casos de enfisema pulmonar, paciente depiocítico, insuficiência cardíaca congestiva também, o coração tem dificuldade de bombear sangue para o restante do corpo e também receber esse sangue, e também em casos de apneia obstrutiva do sono, o paciente dorme ali, mas tem uma respiração irregular, com períodos recorrentes ali de apneia, ou seja, ele fica alguns segundos sem respirar e depois ele volta a respirar. Às vezes é necessário suporte ventilatório para auxiliar nessa demanda. Só relembrando, hipoxemia está relacionado a uma redução na oferta de oxigênio a nível sistêmico, e isso envolve os grandes vasos arteriais. Pouco oxigênio circulante a nível central, circulação central, envolve a artéria coronária, artéria jugular, que leva oxigênio para o cérebro, artéria aorta, que vai irrigar todos os tecidos do corpo. Então, pouco oxigênio a nível da circulação sistêmica. Hipóxia já é uma deficiência de oxigênio, uma redução no oxigênio a nível local, em determinado órgão ou tecido, tá? Hiperóxia já é uma quantidade aumentada de oxigênio nos demais órgãos e tecidos corporais. Por exemplo, um profissional que não sabe direito mexer no ventilador mecânico, ele pode ofertar uma demanda maior de oxigênio e causar uma hiperóxia no paciente. Iatrogenia pelo profissional. Existem outros exemplos também de hiperóxia, em casos também de doenças crônicas relacionadas ao sistema respiratório. Insuficiência respiratória aguda. A principal característica da IRAS é a deficiência na realização da troca gasosa. O sistema respiratório ele vai ter uma dificuldade de realizar essa troca gasosa. E isso envolve tanto as vias aéreas superiores como inferiores. O paciente vai ter dificuldade em inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono. Nós sabemos que essa troca gasosa, também conhecida como hematose, ela acontece lá nos alvéolos pulmonares. Um paciente que tem uma respiração normal, ele é conhecido como eupneico. Nós sabemos que o valor normal da respiração em um adulto saudável é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Agora, se a gente for comparar um bebê recém-nascido, ele vai ter o seu pulmão já formado, porém, ainda não está maduro o suficiente para realizar essa troca gasosa. Então, a respiração dele vai ser maior. Agora, se comparado a um adolescente, nós já vamos ter uma diminuição aí dessa frequência respiratória, porque o pulmão do adolescente já está maduro o suficiente. Agora, veja bem, já pacientes idosos, devido ao processo de senescência ou até mesmo senilidade, ele pode apresentar ali uma dispneia. Isso pode tanto gerar um aumento ou uma diminuição da sua frequência respiratória. Um dos meios da gente avaliar como que está sendo a saturação de oxigênio sistêmica no paciente é a gente utilizar o que? Um dispositivo conhecido como oxímetro, tá? Esse dispositivo ele vai me indicar a saturação do paciente. O valor ideal é acima de 94%. Menor que 92%, você já tem que acionar o médico. E é importante você realizar o teste de enchimento capilar. Você vai ver ali na ponta do dedo do paciente, seja do pé ou da mão, se o enchimento capilar sanguíneo está sendo imediato ou não, pois pode estar acontecendo uma hipóxia periférica. E isso me indica que o paciente precisa de uma intervenção rápida ou até mesmo um suporte ventilatório. Vamos agora conhecer quais são os dispositivos utilizados em oxigenoterapia, então vamos nessa. Belezou, então, belezou. Anne, como eu vou escolher o melhor dispositivo que melhor corresponda à oferta de oxigênio do meu paciente? Bom, isso vai depender de dois fatores. Qual é a quantidade de oxigênio que o meu paciente está precisando? Isto é, eu preciso atender à prescrição médica. Em segundo lugar, qual é o dispositivo que melhor corresponda a estas demandas e que permita a adaptação do paciente a esse dispositivo. Entre os dispositivos, disponíveis no mercado, nós temos os dispositivos classificados como sistemas de baixo fluxo, onde a suplementação de oxigênio, seja permanente ou contínua, no máximo
máximo é até 8 litros, tá? Temos também os sistemas de alto fluxo, onde a suplementação é maior, né? De 10 litros para mais. Temos também os sistemas com reservatório e os cercados, vamos conhecê-los. Entre os dispositivos de baixo fluxo, nós vamos encontrar a cânula nasal, o catéter nasal e o catéter nasotraqueal. Vamos começar falando da cânula nasal. Ela tolera aí em até no máximo de 1 a 8 litros. No caso de adultos, de 1 a 8 litros. No caso de lactentes, RNs, o fluxo deve ser inferior a 2 litros por minuto. E a fração inspirada de oxigênio ela vai variar. Entre as vantagens, a gente tem fácil utilização, né? Uma cânula descartável, é barata e bem tolerada. Entre as desvantagens, ela se torna instável devido à locomoção do paciente, pode causar ressecamento das mucosas, em caso de doses altas de oxigênio, né, acima de 4 litros, já tem que fazer ali a fluidificação ou com ABD, né, ou com soro fisiológico. É também um dispositivo utilizado em domicílio, né, terapia prolongada, e o paciente ali vai permanecer estável. Se você olhar bem para essa cânula, você percebe que ela tem uma entradinha, tá? Podemos chamar de catéter tipo óculos ou cânula nasal. Não confunda cânula nasal com catéter nasal. O catéter, ele é invasivo, tá? Ele entra dentro do nariz. A gente faz a medição da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, fixa essa marcação e introduz até a marcação. Já falando dele, ele é semelhante ao coletor vesical de alívio. Isso, coletor de urina. Ele é semelhante. Mas estamos falando de um outro procedimento com outra finalidade, ventilar o paciente. O catéter nasal, tá? Esse que vocês estão vendo. Em adultos, né? A suplementação de oxigênio é de 1 a 8 litros. Em lactantes, a gente não utiliza, né? O bebê é muito frágil e o procedimento é um pouco invasivo. A FiO2, ela pode variar de acordo com a demanda do paciente. Ele também é descartável, possui boa estabilidade. As desvantagens, né? Ele é de difícil colocação, necessita de troca regular, pois pode acontecer de obstruir, pode provocar reflexo de vômito no paciente. Veja bem, mas ele é bastante utilizado em caso de broncoscopia e terapia prolongada. Falando agora do catéter transtraqueal, ambos esses três, tá, vão ser conectados ao umidificador para favorecer a ventilação. Em adultos, a indicação é de 1 a 4 litros. Em lactentes, não é utilizado. A FiO2 também é variável. Ele possui menor utilização, tá? Porém, a vantagem é que ele vai eliminar ali a irritação da mucosa nasal. O custo dele é elevado, pode ocorrer complicações cirúrgicas, infecções, porém ele é utilizado em caso de terapia prolongada, né? Caso o paciente apresente alguma restrição de receber oxigênio por via nasal. Aí a gente vai optar por ventilar o paciente por via traqueal. Eu queria ter mostrado para vocês antes, mas vou mostrar agora. Nessa imagem você está vendo uma cânula nasal com reservatório. No número 1 aqui, você tem uma cânula nasal de baixo fluxo e no número 2, cânula nasal de alto fluxo. Mas do mesmo jeito ela vai ser cânula nasal, tá? A cânula ela vai tolerar no máximo de 1 a 4 litros por minuto. Antes foi dito de 1 a 8 litros. Isso no geral para dispositivos de baixo fluxo, tá? No máximo até 8 litros. Mas a cânula, no caso da cânula, de 1 a 4 litros. Que fique claro. Continuando falando aqui dos dispositivos de baixo fluxo, nós temos a máscara simples. Ela tolera um fluxo de oxigênio, uma suplementação de no mínimo 5 a no máximo 12 litros por minuto. A fração inspirada de oxigênio ela varia conforme a demanda do paciente. Entre as vantagens, ela é de fácil colocação, ela é descartável, ela é barata. As desvantagens, pode causar desconforto, ela deve ser removida para a alimentação do paciente e ela é melhor utilizada em casos de emergências e terapia de curto prazo. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho das máscaras de nebulização, tá? No número 1 você tem uma máscara de nebulização infantil, micronebulização. No número 2 você já tem ali uma máscara de macronebulização. Temos aqui também, né, a presença da traqueia nessa máscara. São dispositivos também de baixo fluxo. Uma característica dos dispositivos de baixo fluxo é que eles fornecem ao paciente um fluxo de oxigênio que está abaixo da demanda do paciente, tá? Já os de alto fluxo, eles fornecem ao paciente um fluxo igual ou superior à demanda do paciente, que é o caso, por exemplo, da máscara de Venturi. Ela vai tolerar fluxos variáveis, de 10 litros para cima, a depender da prescrição médica. A fração expiratória de oxigênio ela é fixa, ela não vai variar não.
ela é fixa, tá? E entre as vantagens, ela é de fácil colocação. Nós temos ali uma fração inspirada de oxigênio que ela permanece estável e precisa. Ela é bastante utilizada em pacientes instáveis que necessitam de uma fração inspiratória de oxigênio baixa e precisa. Entre as desvantagens, ela é um pouco desconfortável, barulhenta e deve ser retirada para a alimentação do paciente. Uma outra vantagem, nós temos aqui algumas numerações do 24 ao 40 com cores diferenciadas. Para quê? De acordo com a prescrição médica, esse ar ele vai ser fracionado, favorecendo melhor uma suplementação de oxigênio mais adequada, uma vez que esse ar vai ser fracionado. Um outro exemplo de dispositivos de alto fluxo, nós temos aqui as incubadoras, né? São exemplos de dispositivos cercados, onde o ar fica contido. Olha para a imagem número 1. Elas toleram um fluxo de 8 a 15 litros, tá? A fração inspirada de oxigênio ela pode variar e uma das vantagens é que essas incubadoras elas também fornecem o controle da temperatura do RN. No número 2 você tem um outro exemplo, as tendas, tá? Que toleram um fluxo no máximo de 12 a 15 litros. A FiO2 ela pode variar. E no número 3 você tem aqui os halos ou os capacetes, né? Que toleram fluxo aí no máximo de 17 litros por minuto. Fração inspirada de oxigênio ela é fixa e ela é melhor utilizada em lactentes que necessitam de suplementação de oxigênio. Meus queridos, é o seguinte, nós sabemos que o indivíduo adulto, saudável, a pressão parcial de oxigênio dele no organismo é de 80 a 100 milímetros de mercúrio, o normal, tá? Se o indivíduo apresentar uma PaO2 menor que 60, temos que entrar com a intervenção de uma oxigenoterapia. Agora, se a saturação periférica de oxigênio dele, né, que analisa a quantidade de oxigênio que está ligada à hemoglobina, estiver menor que 90, nós sabemos que o limite é 92. Menor que 90 já é também indicativo de intervenção de uma oxigenoterapia. Só lembrando que valores baixos de oxigênio no organismo, o paciente pode evoluir para uma hipercapnia, se não tratada rapidamente ele pode piorar e acabar sofrendo ali uma acidose respiratória. Existem 3 formas básicas para determinar, né, a necessidade da oxigenoterapia. Primeira delas, mensurações laboratoriais para confirmar a hipoxemia, né, como por exemplo o uso da gasometria. Segundo lugar, doenças e condições clínicas. Terceiro lugar, avaliação à beira do leito, né, evidenciado por sinais de desconforto respiratório. Nessa imagem aqui, nós temos um cilindro de oxigênio contendo ali um manômetro e também o fluxômetro. Nós podemos encontrar de vários tamanhos, de 3 litros a 10 litros e por aí vai. Em casos de instituições hospitalares, nós vamos encontrar os gases medicinais, o oxigênio propriamente dito, o ar comprimido, o vácuo também para aspirar e também ajudar na fluidificação dessa suplementação de oxigênio. Fiz aqui um macetezinho para você gravar na memória. Lembra que no início do vídeo eu disse que a concentração de oxigênio em ar ambiente é 21%. Beleza, isso você já sabe. Agora veja bem, a cada 1 litro de oxigênio prescrito equivale a 4%. Então, 1 litro é igual a 24%. Você vai somar 21% do ar ambiente mais 4%. O correto seria 25%, né? Porém, as literaturas dizem que 1 litro é igual a 24%. Se 1 litro é igual a 24%, 2 litros vão ser 24 mais 4%, 28%. 3 litros soma mais 4%. 4 litros soma mais 4%. 5 litros soma mais 4%. 6 litros soma mais 4%. É regrinha básica, não é questão de decoreba, é questão de analisar os fatos. Meus queridos, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Toda semana temos videoaulas novas sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Eu costumo dizer que a enfermagem não foi criada por homens, ela foi pensada por Deus. Desde já, obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Até o próximo vídeo.